Bagaceiro, mundão, como é que é? Mundão velho sem porteira. Eita, mundão velho sem porteira, gente! Eu vou entrar ao vivo aqui também, já que é para fazer a bagunça, bora fazer. Já tô Gente, aqui também no Instagram para chamar a galera. Bora, gente! isso aí. Na segunda temporada, nós decidimos fazer uma coisa diferente aqui no início. A gente vai ter convidadas, nós vamos botar. Vai ser uma confusão, como tudo que a gente faz é uma doideira. Mas, para começar, a gente decidiu que hoje, já que a gente fala tanto da vida dos outros, nós resolvemos falar da nossa, né, Jona? Então, hoje, a gente tem um tema. Nosso tema é nós e nossos perrengues. Então, nós vamos falar sobre os nossos perrengues que nós já passamos, que a gente ainda passa, como toda e qualquer mulher deve passar por aí, né? Eu desconfio, tá, Com Jana? certeza. Eu tenho uns perrengues assim, meio pesadinho, tá? Eu não sei se é todo mundo que passa, não, mas vamos tentando. Bicho, com certeza deve ter esses Paranauê aí. Todo mundo passa por perrengues e, cara, eu acho que não existe aqueles perrengues pesado ou não pesado. Perrengue é perrengue. Bicho, perrengue desestabiliza, perrengue tira a gente do eixo. É complicado, é complicado. Conta para mim uma coisa, Jana. Qual foi o primeiro perrengue que você passou na vida que você consegue lembrar? Perrengue, Bicho. Tá, Jana? Não tem com negócio de menina boazinha, não, que a gente aqui não aceita isso, não. Apanhei muito cipó. Apanhei muito cinto da minha mãe quando eu era pequena, mas acho que o perrengue mais... Um dos, né? Eu consigo lembrar de dois, assim, quando eu era pequena, bicho. Eu não sei, eu sou péssima para a idade, gente. Eu sou péssima para a idade. Não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas com certeza eu não tinha 12 anos. Eu não tinha 12 anos, né? Quando aconteceu essas duas coisas. A gente ia muito para casa da minha avó, quando a gente era pequeno. E ficava primaiada, né, bicho? Primaiada, brincando e tal. E tinha um morro, né? Mas, tipo, um senhor morro. E o que a gente fazia? O que a molecada fazia? Aquele morro de terra vermelha, saca? Então, morro de terra vermelha a gente vai escalar, né? Criança vai escalar morro. Aí o que eu fiz, né? Quando aconteceu, né? Era esse tipo de criança perturbada, assim? Gente, eu não era essa criança. Eu era meio perturbada, mas eu era mais perturbada porque eu gostava de imitar os outros. Mas eu não era assim, essa da morro, como é que é? De terra vermelha. De terra vermelha, que você fica com a roupa toda vermelha. Pois é, aí a gente subiu no morro, e não era um morro baixo, tá? Deveria ser lá, puta, mano. Ó, uma casa de um sobrado, né, com 2 andares, provavelmente o morro era dessa altura, era super alto mesmo, né? Porque era na rua de baixo, assim, e aí tinha a rua de cima, e tinha casas, né? Então você via o tamanho do negócio. Aí um dia eu inventei de colocar minha irmã, que tinha lá os seus 3 anos, nas minhas costas e subir o morro. E aí, qual foi a merda que deu? A merda é que minha mãe estava me esperando lá em cima. Já tomou umas pancadas. Esse é um tema interessante, né? Porque você tem 40 e poucos anos, eu tenho 53. Outro dia, minha mãe disse para mim, a gente estava conversando sobre criança e tal, ela falou, mas hoje em dia, Andressa, as crianças não apanham. Você apanhou muito, ela ainda me falou isso. E você sabe que eu não lembro que eu apanhei tanto assim. Eu lembro. Eu devo ter apanhado, mas ela fala, você... Mas sabe por quê? Minha mãe não batia na gente chinelo. Sabe aquele chinelo desgraçado que tem de paninho, aquele chinelo que você bota com kimono? Velho, eu apanhava daquilo ali, tá? Não era assim de cinto e tal, não, era com aquilo ali. Então, eu acho que eu não fiquei com muito isso na cabeça, porque eu sei que apanhar de cinto, não sei o quê, era foda também, né? Não era... a gente apanhava para ficar marca nas pernas, né? Se não ficasse marca nas pernas, não tinha, né? Não dá. Ó, e minha mãe entrou aqui no Instagram para assistir a gente. Mas aí ela estava esperando a gente lá em cima. Bicho, eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né? A menina pequena nas costas, eu subi no morro, a preocupação era, e se eu caísse? Cara, eu não, ó, eu vou te falar, o primeiro perrengue que eu lembro na minha vida, assim mesmo, eu acho que foi na escola, sabia? Minha mãe até outro dia me contou isso, eu depois lembrei e fiquei rindo. Eu usava, gente, vamos combinar? Não sei se vocês são dessa época. Eu sou da época que eu tenho a perna meio, meu joelho é meio junto.
E antigamente, quando a gente tinha esse pé assim meio tortinho, joelho junto, a gente usava, tinha gente que usava bota até aqui em cima, com ferro, assim. Eu usava uma bota daquela mesmo, capeta, né? Aquela bota que feia. Aquela botinha ortopédica, né? Mas era feia, né, bicho? Porque hoje em dia tem uns negócios bonitos. Aí, quando eu fui para a escola, meu primeiro ano de escola, fui eu, né? Com o meu uniforme de tergal, porque olha a época, né? O uniforme de tergal, né, gente? Eu tenho 53 anos, gente, tem mais de 40 anos. Aí eu fui e um moleque lá ficou zoando com a minha cara porque eu estava com a tal da bota. Meu primeiro dia de aula, eu cacetei o moleque no chute. Cacetei. Foi meu primeiro perrengue, porque, tipo, né, primeiro dia de aula eu já fiz inimizade, já fui para, né, já foi para a diretoria, já chamaram minha mãe na escola, tipo assim, que inclusive foi uma coisa que se repetiu na minha vida inteira, minha mãe ser chamada na escola, que no final ela já nem ia, tá? Ela falava, não, louco. Tenho mais o que fazer do que ir, né? Então eu acho que esse foi meu primeiro perrengue, mas eu tive muitos, assim, nessa idade criança, eu não, assim, eu todo ano machucava a minha perna, tá? E isso, né, energeticamente, até a psicossomática explica muito isso. Ou eu quebrava, ou eu machucava. Eu sei que eu engessava a minha perna quase todo ano. Né? E, geralmente, quando você tem problema na perna, é quando você não sabe para que lado você está indo, né? Para onde você vai. Você não tem muita direção na sua vida. E nada poderia ser mais verdadeiro na minha vida. Tá? Eu, de fato, não sabia, desde pequena, qual a direção da minha vida, porque meu pai morreu, eu tinha uma mãe que trabalhava, quer dizer, minha mãe, né, gente? Minha mãe, quando meu pai morreu, minha mãe era costureira. A gente saiu de uma cidade do interior e veio para a capital. Minha mãe foi fazer vestibular para ir estudar. Então, eu acho que minha mãe, com 30 e poucos anos, 2 filhas, viúva, tendo que cuidar, mudou para a capital para estudar. Cara, ela devia ter muita coisa para se preocupar, né? Tipo, com certeza. Se não fosse a cabeça, né? Deveria estar daquele jeito, né? Então, assim, ela tinha um monte de coisa para se preocupar. Então, é bem normal que eu não tivesse muito rumo e direção mesmo, não. Eu acho que eu vivia igual na assim, 24 horas por dia, sabe? Eu acho que era meio assim. Nossa, só para você ver como é que a gente aprontava muito quando era pequeno, né? Não muito distante dessa época, teve uma vez que estava eu e meu irmão, né? Porque deixa eu tirar aqui o do Instagram, porque ele está super aqui. Pessoal do Instagram, estou dando tchau aqui para o povo do Instagram. A gente está gravando. Aí, mas eu já vou. Minha câmera caiu, mas já vou. O nosso podcast, a segunda temporada do Boca no Mundo, o primeiro episódio, que vai para o Spotify hoje ainda, de noite ou amanhã. E a gente resolveu entrar ao vivo aqui no Instagram também. Então, se vocês quiserem, vem com a gente aqui para o YouTube que nós estamos gravando. Nós estamos hoje falando sobre os nossos perrengues, nós e nossos perrengues, para vocês conhecerem. Da nossa jornada de vida. Nossa jornada aí, para vocês saberem como é que foi a nossa vida até aqui, conhecerem a gente melhor. Diga lá, então. Teve uma vez que estava eu e meu irmão brincando, tinha um canteiro central em frente à casa da minha avó. Olha só, gente, casa de vó é os lugares que a gente mais apronta. Só que minha avó não era daquelas que protege os netos, não, viu? Ela ficava do lado da minha mãe, né? Então, era aquela avó que, se precisasse dar corretivo, ela dava, né? E aí, mano, eu e meu irmão brincando ali no canteiro central. Imagine um canteiro central de uma avenida que corta ali as avenidas, então é gigantesco. Vocês brincavam, né? No canteiro central? Porque era tranquilo, era um canteiro central de bairro, então era tranquilo, né? Tinha lá, sei lá, um quilômetro. Era 1 quilômetro de comprimento, assim, tal. Aí uma vez a gente brincou de fogueira ali. Só que o fogo se espalhou no canteiro central, a ponto de ter que chamar o corpo de bombeiro para vir apagar. Você não apanhou, não, Jean? Tomou umas pancadas? Nesse dia, minha mãe falou assim, eu não vou bater, porque se eu for pegar, eu mato. Eu adoro.
E minha avó não escondeu mais, não. Ele falou assim, não, vai dar o corretivo. Aí quem bateu foi meu pai. Mas meu pai, quando ele batia, era... Tipo, a minha mãe falava que ele tirava poeira só, né? Mas aquele dia lá, ela ficou tão puta, mas tão puta, que se ela tivesse pego, ela tinha matado nós, cara. Com certeza. E na E a vida era adolescência? assim, bicho, e era assim, cara. A gente apanhava mesmo pra caramba, né? Que fala assim, Nossa ah, porque geração. estraga a criança. Porra, a gente apanhou pra cacete, meu. Não, gente, mas eu sou contra, tá, gente? Isso aí eu falo mesmo. Eu acho que violência física não resolve. Isso era, Não, não resolve, assim, eu mas... entendo que isso era uma questão meio de ignorância dos nossos pais mesmo. Todo mundo fazia, e aí se fazia também. Porque é Só que eu muito. acho que o psicológico é pior. Eu acho que o terror psicológico é muito pior do que Não, os o dois são físico. horríveis, né? Os dois são horríveis. A questão de bater é porque quando você bate numa criança, você está humilhando aquela criança. E essa ferida emocional vai te acompanhar para o resto da sua vida. Porque se a criança se sentir humilhada ali, com certeza, quando ela ficar mais velha, ela vai ter muito problema para resolver, né? Ou seja, Vixe, Maria! mas não tem jeito, gente, tem que resolver, porque são as feridas que acontecem com a gente na infância, que acompanham a gente no resto da vida, que mais ferram a gente, entendeu? É. E essa é uma, porque a humilhação para a criança é uma coisa muito. A criança se sente traída, né? Então é complicado. Mas ainda Então, bem que a a nossa gente geração. apanhou, a gente apanhou bastante, sim, porque a gente aprontava muito, mas eu acho que o pior não era quando ela batia, né? O pior é quando a gente brigava e ela colocava a gente de castigo, de joelho abraçado com o outro. Puta. Isso aí aqui em casa, isso aí aqui na minha casa não tinha, não, tá? Aliás, eu quase não ficava de castigo, para te falar bem a verdade. Eu não fiquei Era muito de fogo. castigo, não fui, E não tipo, fui você essa dizia, pessoa. acabou de brigar com seu irmão, acabou de brigar com seu irmão, você tinha que ficar abraçado com ele. Mano, isso Eu aí acho que minha era... mãe, como ela tinha esse monte de problema que eu falei para resolver, eu acho que ela pensava, velho, eu não vou perder meu tempo com esse negócio de botar criança em castigo, não, que eu vou esquecer desse negócio, deixa isso para lá. Eu acho que ela pensava assim, entendeu? Ela nem esquentava muito. Então, não fiquei muito de castigo, não me lembro disso. Se fiquei, tem duas chances aí, né, Jana? Ou eu traumatizei tanto que eu não lembro, ou, né? Ou se eu fiquei, eu não liguei. Eu simplesmente superei, né? Ah, com E certeza. os perrengues da adolescência, ô época, meu Deus. Qual Então, foi? adolescência, bicho, eu... Adolescência para mim foi uma fase muito boa, né? Acho, ali dos meus... Da pré-adolescência até meus 19 não, até antes, vai 17, 18 anos, eu acho que foram muito bons. Então, perrengue assim, eu não lembro de muitos perrengues, né? Acho que talvez o pior foi que eu era, por eu ser muito fechada, assim, eu tenho a cara fechada, né? Então tem muita gente que olha para mim e já tem medo, né? Fala assim, ah, aquela pessoa é encrenqueira, aquela pessoa não sei o quê, blá, blá, blá. Então, isso Nem impunha é, muito gente. Jana é uma respeito. santa, uma maravilhosa. É, eu tenho uma amiga que ela fala que eu sou coração de pudim. Cara, eu lembro que, tipo, quando eu fui pro. Eu sempre estudei perto de casa, né? Então, eu era escola particular, ou a escola adventista, eu estudei em escola adventista, depois estudei numa escola particular perto de casa, e aí, quando eu fiquei adolescente, eu fui para o estado, uma escola do estado, né? Bem distante de casa. Então, eu me senti livre, velho, porque na época que eu era mais nova, tudo que a gente tinha que fazer tinha que pedir autorização para minha mãe. Então, se você tinha que ir na padaria, tinha que pedir autorização para a mãe. Se tinha que comprar papel para fazer trabalho, tinha que pedir autorização para a mãe. De repente, eu me vi saindo do Embu das Artes, indo para Santo Amaro. Para quem conhece São Paulo, sabe a distância que é, né? Então, mano, eu me vi livre. Então, bicho, o que aconteceu? Eu reprovei de ano 2 vezes. Um ano, eu reprovei por causa de falta. A primeira vez que eu fui para. Quando eu passei para o noturno, eu reprovei por causa de falta. Nota eu tinha, mas falta. Cara, eu faltava demais. Né? E eu era muito inteligente, né? Então eu pegava a explicação, fazia a prova, tinha nota, mas eu caguei nas faltas, porque eu queria aproveitar a vida, não tinha liberdade, né? Então eu ia para salão, ia para. Mano, meu Deus do céu! Na época do meu segundo ano colegial, velho, eu ia toda quarta-feira para um inferninho que se chamava Palácio. Toda quarta-feira eu ficava com um menino diferente.
Era uma coisa Isso muito aí, louca. Joana, já é segundo colegial, já é um pouco mais velho, assim, né? Quando você tinha assim, Não, uns porque eu 13. tinha um ano, eu entrei com um ano mais cedo, né? Porque como eu Ah, tá. faço aniversário em setembro, então eu entrei na primeira série com 6 anos, não com 7. Então eu fui para o primeiro colegial, eu deveria ter uns de 13 para 14, 14 para 15, um negócio assim. Então eu era mais nova. Eu só arrumei quando eu repeti o primeiro ano. Aí ajustou, Eu fiquei entendeu? Mas reprovada na sétima série, gente. Eu tenho trauma, assim, né? Primeiro que eu não sei matemática, eu nunca não, eu reprovei soube. na quinta também. Um Quinta dos série eu grandes reprovei também. perrengues da minha vida é matemática. Até hoje, eu agradeço todos os dias pelo inventor da calculadora. Eu amo quem inventou a calculadora, não sei quem é, mas eu achei que ele é uma pessoa maravilhosa, já amo. Assim como eu amo a pessoa que inventou o ar-condicionado. Não que eu tenha dinheiro para ter um, porque eu não tenho, mas eu morro de calor. E quando eu estou dentro de um ar-condicionado, eu fico muito feliz e abençoando aquela pessoa. Mas engraçado, eu acho que nessa época minha aí, eu fazia essas coisas também, sabe? Numa certa idade, de matei muito, matei muita aula, gente. Teve uma época que eu era tão vagabunda que minha mãe saía para trabalhar. Como eu sabia, porque a escola a gente entra cedo, né? Eu saía de casa como se eu fosse para a escola, eu ia para a escada do meu prédio, ficava lá sentada querendo dormir, esperava minha mãe sair de casa para eu voltar para minha cama e dormir, gente. Isso aí não. Eu curtia a liberdade mesmo. Eu ia para as Nossa, farras, eu ia zoar. E calhou que quando eu entrei no primeiro colegial, né? Porque assim, eu joguei handball da quinta série, né? Até o primeiro ano colegial. Eu jogava pelo colégio, né? Eu fazia parte do time do colégio. Então, atleta, quando eu gente, fui, coisa que eu nunca fui. eu era. E aí, o que que aconteceu? Quando eu fui para esse primeiro ano, nesse colégio estadual aí, que era longe de casa, cara, ainda por cima eu entrei para o time do colégio. Então, eu participava dos campeonatos estaduais, participava dos campeonatos municipais e tudo. Eu era famosinha, né? Porque você fica famosinha, né? Ah, ficou uma Gente, perdição. você não passou perrengue na adolescência, não, Jana. Quem era Não. atleta, jogava no colégio, era famosinha. Gente, pelo amor de Deus, eu era Eu passei, gorda. foi o rodo, não foi o perrengue, não, eu passei o rodo. Ó, agora eu vou falar sobre isso de verdade. Esse negócio de eu era gorda é brincadeira. Uma das coisas que eu acho mais absurdas quando eu olho foto minha é que eu era chamada de gorda, eu tinha apelido de gorda, eu olho minhas fotos, eu não acredito. Porque, gente, eu não era gorda, sabe? Eu não entendo porque, tipo assim, é muito bizarro esse padrão feminino desde quando você. Eu era uma menina mais cheinha mesmo, eu não era magrela, não tinha aquele padrão magrela. Mas, cara, eu passei tanto perrengue com isso na escola, tipo, eu tinha apelido, agora, também pegava todo mundo, tá? Nunca tive esse problema, não. Pegava horrores, demorei. Eu demorei um pouco mais, eu acho. Eu acho que eu comecei a dar uns peguetes com uns 13, 14 anos. Já tinha umas meninas lá que pegavam novinha. Eu não era assim também, porque, né? Eu era boba, gente. Ai, que preguiça, como eu era Não, meu boba. primeiro beijo foi com 10 anos, né? Aí, É, gente, com 10 para com anos eu isso. dei Eu, meu com primeiro 10 beijo. anos, eu estava chupando picolé e tomando borrada de Luiz Antônio, meu primo. Eu namorava, fui pedir de namoro de um rapaz lá, por um rapaz, o nome dele é até Robson, né? E eu aceitei, foi o primeiro beijo, assim, aí foi minha irmã, no mesmo dia foi lá e contou pra minha mãe. Aí no dia seguinte eu tive que terminar o namoro, porque minha mãe mandou terminar. Ai, que ódio que me deu. Foi o namoro mais rápido que eu tive. Só Perrengue. que olha só que Perrengue. interessante. Olha só que interessante isso, né? Quando a gente traz isso para a gente analisar na vida adulta, né? E aí você, principalmente, que fala muito sobre dependência emocional e blá, blá, blá e tudo mais, talvez a gente pode fazer até uma análise sobre isso. Porque o que aconteceu? Eu tive esse primeiro namoradinho, né? Eu tava afim, gostava e tudo mais, né? E aí minha mãe mandou eu terminar, né? Tá. Cara, depois de... Eu nunca consegui parar com homem nenhum. Era tipo, sabe?
Ficava, era de ficar e sair fora, ficava, saía fora, ficava, saía fora, e ia passando a Mas geral, né? você Passando saía 12 fora por quê? Porque geral. você queria, não tinha vontade? Porque, na verdade, assim, eu até queria, até me apaixonava. Não, de verdade, me apaixonava, de, sabe, aquela coisa, mas eu enjoava da pessoa, não conseguia ficar com a pessoa. E aí, até pouco tempo atrás, eu não conseguia me ver com uma pessoa só durante muito tempo. Então, eu falava, que nem eu falava, que eu falo, né, que hoje eu estou criando um casamento, que eu quero me casar. Mas até pouco tempo atrás, eu não conseguia me ver casada, porque eu ia ter que dormir e acordar com a mesma pessoa sempre. E para mim, a monogamia era uma coisa que era um problema. Então, eu ficava, até namorava com os caras, né? Só que a gente dava ali 1 mês, 2 meses, já começava a enjoar, queria outro, entendeu? Aí já ia, sabe? Começava o negócio a ficar meio Freud esquisito. explica, hein? Freud explica isso aí, hein? Não quero explicar, não. Freud explica. Gente, mas assim, eu acho também, não. Eu acho que tem uma questão de idade nisso, né? De querer descobrir o mundo e tal. Eu acho que não tem ligação com sua mãe ter te proibido de namorar aos 10 anos de idade. Eu acho que sua mãe estava correta. Que criança de 10 anos de idade não tem que namorar, nem com Gente, outra criança de 10 anos. foi um beijo. Não, mas assim, essa coisa a preocupação que eu acho aí em relação aos relacionamentos é você repetir comportamento, ficar repetindo o ciclo sem parar, porque essa repetição de ciclo que é um problema, né? Porque você não consegue, quando você está repetindo o ciclo, o que quer dizer mais ou menos? Que você tem uma dor que você não consegue cuidar, então você fica voltando o tempo todo ali, isso inconsciente, né? Achando que daquela vez você vai resolver a dor. Só que você não tem recurso para resolver. Então, você fica naquilo ali, e se você não prestar atenção, que você repete ciclo, você fica repetindo esse ciclo durante muito tempo, até Exatamente. você fazer uma análise de você, até você prestar atenção no que te acontece. Assim, eu não sei se isso tem muito a ver com dependência emocional, não, sabe, Jana? Eu acho que eu fui muito dependente emocional, porque a dependência emocional ela tem a ver com abandono, sim, com a sensação de abandono, né? Ou de rejeição, que são duas coisas muito parecidas. Cara, eu fui muito... Tá aí um perrengue na minha vida. Eu fui muito rejeitada, assim, né? Porque eu era engraçada da turma, eu era amiga dos meninos, então ninguém ia ficar comigo, porque eu era amiga deles. Entendeu? Então, assim, eu passei muito por isso. Eu me apaixonei muito por amigo, sabe? Eu gosto do meu coleguinha. E ficava, e o coleguinha nem sabia que eu existia. E ficava aquele negócio do coleguinha falar da outra comigo, da coleguinha, que ele era afim. E eu pagava de amiga. Cara, nada mais dependência emocional do que isso, né? Você fica, verdade, é verdade. a pessoa está lá te chutando e você está lá. Verdade. Então, tipo assim, o que verdade. Cresci meio assim, né? E perrengue durante sei lá quantos anos. E é foda, porque assim, né? Tem muita gente que não sabe, mas energeticamente, né? Eu falo muito sobre áreas da vida, né? E as áreas da vida elas estão interligadas. Tem muita gente que acha assim, não, vou primeiro resolver aqui a minha parte financeira e depois eu vou lá e resolvo alguma outra coisa. Vou resolver primeiro isso e depois eu vou lá e resolvo aquilo. Só que aí eu descobri também, né, na minha jornada, principalmente nessa jornada de autoconhecimento, que, cara, a mesma forma que eu tratava os meus relacionamentos, eu estava tratando de dinheiro. Então eu não tinha. Olha só que segura esse BO aí, gente, porque isso pode estar acontecendo com você e você não sabe. Eu não tinha um relacionamento sério com o dinheiro da mesma forma que eu não tinha um relacionamento sério com os homens. E aí o que acontecia com o dinheiro? Ele não parava na minha mão. E o que acontecia com os homens? Também não parava na sua mão. Não parava na minha mão, exatamente. Então, aí é onde você começa a analisar, né, como é que estão todas as áreas da sua vida. Porque isso é importantíssimo. Né? Não adianta você falar assim, não, meu relacionamento amoroso está indo muito bem, mas eu estou fodida de dinheiro, eu estou aqui, minha carreira está uma bosta, meu negócio está uma bosta, e eu preciso primeiro arrumar isso aqui. Só que se você não olha como um todo, se você não olha de forma holística para isso, para a sua vida de uma forma geral, né, onde você vai analisar todos os focos ali,
Não adianta. É como se você estivesse andando numa estrada, né? A sua roda da vida, ela precisa girar harmonicamente. E aí, de repente, você está andando numa estrada que ela está cheia de buraco. O que, que vai acontecer? Você vai capengar o tempo inteiro. Mas isso Né? aí, né, Jana? A gente pensa agora, assim, depois de adulta. Mas né, a gente não. Por Na exemplo, verdade, tinha a gente recurso pensa nenhum depois do. A gente pensa depois que começa o autoconhecimento. Por isso que a gente fala da terapia, do autoconhecimento é importante, porque tem muita gente que. Eu desconhecia completamente esse lance. Eu achava que primeiro eu tinha que arrumar trabalho, né? O trabalho é lance do trabalho. Primeiro eu vou aqui ter sucesso no meu trabalho, e aí depois eu Tá. vejo essa área de relacionamento. Então, olha só, então eu vou te falar, não é que você achava que era isso. Vamos voltar para a realidade. Não é que você achava que primeiro era o trabalho. É o script social que você recebeu na sua vida, né? O seu mundo ali podia nem ser te falando, mas o que você entendeu do seu mundo quando você foi crescendo foi que eu preciso ser uma boa menina e para ser uma boa menina eu tenho que estudar, ter um trabalho, me bancar e depois eu penso em homem. Provavelmente você foi daquelas pessoas que pensou, não para de pensar em homem, não está na hora de pensar em homem, né? Isso é coisa de menina fácil, não sei o quê, vai estudar, vai se. Eu sou de uma geração, e eu imagino que você também, porque isso foi importante para a gente, né? Como eu fui criada por uma mãe que estava iniciando esse empoderamento feminino, que ela veio dessa geração dos anos 60, que as mulheres começaram a sair e fazer o que queria. Trabalhar e tudo mais. Para minha mãe, era importante que a gente fosse criada com essa ideia. Sem contar também que ela foi uma mulher dependente, né? Do meu pai, do pai dela. Então, quando ela teve independência financeira, para ela era minha mãe, cara. Minha mãe, outro perrengue meu. Minha mãe, a coisa que ela mais falava para a gente era assim: eu aceito qualquer coisa, menos a gravidez. Cara, pensa numa pessoa que tinha medo de homem, era eu, velho. Porque eu cresci ouvindo isso. Minha mãe falava, eu suporto tudo na minha vida, menos a gravidez de vocês. Por quê? Mas era por causa de ficar grávida? Não. O problema era não suporta, porque a gente ia sair do script social que estava sendo desenhado para a gente, de estudar, ter independência financeira, nananã, aí depois ter um casamento decente, e eu bem entrei nessa. Eu acho que você não entrou, né? Porque eu entrei muito nisso, sabe? Eu entrei muito, apesar de eu ser o oposto, de ser a pessoa que ia sempre contra tudo isso nas minhas atitudes, como eu queria muito ser aceita, eu ficava voltando, né? E isso fez com que eu me casasse aos 21 anos de idade. Cara, hoje em dia eu penso isso, o Luca, meu filho mais novo, ele vai fazer 21 anos mês que vem. Eu me dá vontade de rir quando eu penso em Luca casado. Tipo assim, gente, não faz sentido. Como que eu me casei aos 21 anos de idade com um cara de 21 anos de idade, gente? E as pessoas queriam que desse certo. Alguns dão, né? Alguns dão, mas outros não, às vezes não, porque a minha comadre, eles se casaram, ela teve esse namorado. Meus compadres, né? Que eu sou os dois, eu conheci os dois no colégio, e eles estão juntos desde a época do colégio. Então existem casos, né? As exceções à regra. Mas eu não, eu não casei, eu tive filho aos 21 anos, tanto é que meu filho ele tem 20, vai fazer 23 agora, né? Então, não casei com o pai do meu filho. No máximo, eu devo ter ficado 3 meses só com o pai do meu filho, porque eu só queria um filho, eu não queria casar. E aí ele até me pediu em casamento. Você queria o filho aos 21 anos? Gente, vocês são muito esquisitas. Eu queria o filho aos 21 anos. E olha só, cara, foi pelos motivos errados? Talvez, foi pelos motivos errados, mas eu não me arrependo, não. Claro que não, também não me arrependo. Porque imagina só, se eu não tivesse tido ele lá aos 21 anos, eu não casei, como eu não casei, não sei se eu teria casado também, né? Eu não teria filho, não, depois dos 30, depois dos 35, nem a pau, velho.
Ah, como é que você sabe, Jana? Isso é também outra besteira isso aí, ó. Minhas amigas agora estão tudo tendo filho com 40 anos, 42 anos. Exatamente por isso, eu penso lá, imagina você tendo filho, igual, eu vou casar, aí eu preciso casar com um cara que não queira mais ter filho, porque de repente o cara vai querer ter filho. Eu falo assim, meu filho, eu tô com 44, imagine quando essa criança tiver 10. Sim, mas Eu não você tenho está vendo? pique. Entendi, mas você está vendo como que isso é uma crença? É uma crença, porque Cláudia Raia acabou de ter um filho com 55. Ela nem está pensando que ele vai ter 10 anos, ela vai ter 65. Olha, né, amiga? Cláudia Raia tem Não, uma equipe inteira que apoia ela. eu não Bicho, estou eu não quero ser a dizendo, avó do meu filho. mas continuo dizendo para você, acho que isso é uma crença, é uma escolha. Concordo, a gente tem todo o direito de escolher, mas continuo achando que é um pouco de preconceito da gente, porque a gente foi crescendo achando isso. Agora, voltando para o corpo, eu Ó, preciso só um concordar. minutinho, Dessa. Tá, a Ana Paula tá me falando aqui, ó. Tive com 38 anos e não casei. Estou com 52 e não me arrependo. Show, Ana! Então, Sensacional ó, para. deixa eu te falar aqui, a Karen, agora que eu estou vendo aqui também, a Karen está aqui dizendo o chinelo da minha mãe, ela falou que eram os piores chinelos, eu também acho, Karen, socorro. E a Silvana, eu e meus irmãos apanhamos muito também. Dani Cássia, hello, Dani. Hello, Gente, Dani! ó, Então, mas realmente, são escolhas, é o que a Dessa falou, né? São escolhas. A gente escolhe o que é melhor, o que não é e tudo mais. Ó, a Ana tá falando, minha filha tem 14 anos, ela tem 52. Cara, eu não teria pique para isso. Para uma adolescente depois dos 50. E, sinceramente, eu não. eu Mas cada um é continuo cada não um. tendo pique, tá? Eu acho também, vou falar a verdade para vocês, eu tive filho, meu último filho nasceu, eu tinha 32 anos, eu já achava que eu não tinha pique, né? Mas é isso, é sobre isso, né? É Tem sobre mulher isso. que É tem e sobre você tal. ser livre, né? É sobre você ser livre para fazer suas próprias escolhas. E isso é o legal Gente, do negócio. nós estamos falando de mãe. Eu lembrei de um negócio que eu li hoje que eu preciso contar para vocês, porque eu só fiquei pensando, gente, como que mãe, que a gente tem que desenvolver muita inteligência emocional com esses meninos mesmo. Uma mulher, um menino em Maringá, ouve essa notícia, quem viu? Presta atenção vocês aí do YouTube, todo mundo. Um menino de 11 anos de idade acordou pensando assim, eu não quero ir na escola. Semana passada, eu tive dor de barriga, na semana retrasada, eu não sei o quê, então eu preciso de um plano novo. Aí a mãe veio acordar ele e ele ficou durante 1 hora não acordando, fingindo que estava desacordado. Quando a mãe fez de tudo, ela começou a ficar desesperada, porque o menino não acordava. Então, tipo, o menino de 6 horas da manhã até às 7, ele ficou fingindo que ele estava mal. A mãe ligou para o SAMU. O SAMU foi na casa dela, no carro, na ambulância, o médico conta que na ambulância eles já foram preocupadíssimos, pensando, ó, isso deve ter sido, como é que fala? Mal súbito, ou isso pode ser hipoglicemia. Eles já foram se preparando, o médico e tal. Quando chegaram na casa da mulher, começaram a ver, primeiro, encostaram no menino, o menino estava quente, ele não estava roxo. Aí, ó a sapiência do SAMU também. O cara a mãe desesperada, chorando. Gente, mãe sofre muito. Com certeza, velho. Aí, o cara do SAMU se tocou que o menino estava fingindo e falou assim, não, tudo bem. Nós não sabemos que ele tem, mas para a gente descobrir, a gente vai fazer uns testes aqui, todos eles com agulha. Nós vamos pegar, porque tem que tirar sangue, vai ter que tomar injeção. O menino acordou. Gente, mãe sofre muito, velho. Caraca, bicho. Ó, você falou de mãe aí, eu só lembrei disso. Agora, você imagina se você, Joana, está com 55 anos, com um filho de 10 anos, fazendo isso com você. O que você... Quando o SAMU chegasse, já ia te levar. Com certeza. Ia ser isso que ia acontecer. Porque, Com gente... certeza. Davi, coitado, Davi sofreu na minha mão. O Davi não precisava falar nada.
A minha mãe falou assim: eu vou contar para sua mãe. Davi já ficava doido, já ficava todo preocupado. Porque eu falava para minha mãe, né, eu quase não bati nele, né? Então eu falava que não tinha necessidade. Eu bati algumas vezes, né, quando ele fez alguma coisa muito, né, que a gente acaba perdendo mesmo a paciência. Mas bater não, mas eu fazia muito terrorismo com ele, coitado. Puta merda, mano. Muito, muito terrorismo. E aí eu falava para ele falava assim: eu vou te denunciar. Olha só, ele falava para mim, né? Porque ele falava assim, ele aprendeu na Eu já escola fico que tinha que denunciar. esperta, né? Eu vou te denunciar. Aí eu virava para ele e falei assim: pode denunciar, você já não tem pai mesmo, você vai ficar sem mãe. Nossa, que mãe ótima, gente. Davi faz terapia, né, amiga? Conta pra gente, Fazia. ele faz terapia, né? Eu acho que é importante ele fazer, sabe? Bem importante. Gente, Eu tipo falava para minha assim, mãe, ele não vai ter medo. A minha mãe falou assim: ele tem que ter respeito. Ele tem que ter respeito. Eu falei: mãe, enquanto ele não tiver respeito, ele vai ter medo. pois é, mas agora sério, a gente fica rindo, mas assim, isso tudo é recurso que a gente usa e usava É. como mãe sozinha, né? Porque É o uma que a mãe gente sabia, né? solo, Era o melhor que a gente podia fazer. ah, né? Não é só isso, uma mãe solo passa muito perrengue também, cara. Eu passava Cara, muito perrengue com meus filhos, bicho. você sabe uma coisa que me entristece, né? Hoje, que eu vejo os recursos hoje como é que tem, né? Você está sempre acompanhando seu filho, você está perto do seu filho e tudo mais. Eu não vi o meu filho crescer, né? Porque eu tive que trabalhar. Então ele foi para a escolinha com 6 meses. Com 6 meses de idade, ele já A estava indo para a Uli foi com escolinha. 4. Minha filha mais velha foi para a creche com 4 meses. Eu tinha que trabalhar. Exatamente. E, tipo, não vi. Então, eu perdi os primeiros passos, eu não vi, porque eu estava trabalhando. A primeira risada não foi comigo, aquela gargalhada, sabe, que a criança dá, foi com a minha irmã, sabe? Mas você Então, não tem acha muitas também coisas que eu que a perdi. gente romantiza demais isso, não? Tem Ah, que bicho, ter. eu não sei, velho. Mas tem alguns momentos que eu gostaria de ter participado. Eu gostaria, por exemplo, quando começou a andar. Porra, quem é que o pai e a mãe que não quer ver os primeiros passos do filho? Não, a coisa que eu mais achava importante era aqui em casa era falar mãe. Falar mamá. Mamá, mamá, mamá. Mas nem era mãe, né? Que dava falando mamá, mamá, mamá. É mãe. É mãe. Tá? Isso eu fazia questão de ver. Agora eu perdi muita coisa também. Eu acho que com os dois meninos eu fui perdendo menos. Eu acho que a Uli, nesse aspecto, ela foi mais prejudicada, porque a Uli nasceu numa época que eu estava muito fodida, muito sem grana, muito precisando. Pô, a Uli nasceu, eu tinha 23 anos, né? Estava começando a minha vida. E a Uli nasceu, assim, quando eu engravidei, eu me separei grávida do pai dela. O cara que eu namorei durante 8 anos. E eu me separei grávida. Então, Putz, foi muito difícil para mim, entendeu? Muito difícil, porque eu trabalhava assim, eu tinha ensino médio, eu trabalhava e ganhava o salário de ensino médio, era perrengue, nem era tanto perrengue, tá, gente? Porque eu também reconheço meu lugar de privilégio aqui, branco, e porque eu tinha uma família que que apoiava. indicava, né? Já trabalhei em empresa de amigo de tio, de não sei quem, mas eu trabalho desde os 15 anos de idade. Porque esse também é um outro perrengue, que aí tem tudo a ver com o que você estava falando de dinheiro, porque dinheiro na minha vida sempre foi uma questão. Por quê? Quando eu era criança, como minha mãe ficou viúva e dinheiro passou a ser uma questão para ela também, eu foi passado para mim isso, né? Eu sempre foi uma questão. E eu tinha a impressão que eu era pobre, eu era muito pobre. Eu passei a minha vida toda eu me comparava com meus primos. Eu tive uma convivência muito íntima com os meus primos, de parte de mãe. Minha mãe tem 2 irmãos e tem um tio e que ele de fato ficou rico. Então eu me comparava com as minhas primas, filha dele, e ela tem uma irmã que se casou e tem um casamento que durou, que não foi o caso da minha mãe, que se casou com um cara legal, que também trabalhou, né? Prosperou, teve uma vida massa. E aí tinha meus primos que eu convivi até mais, que é meu primo Luiz Antônio, que é meu amigo até hoje. Assim, sempre foi, desde a minha adolescência, passou a ser um grande amigo meu. A gente deu até um afastado, mas continua sendo hoje.
Mas eu tinha essa questão, sabe, Jana, de ficar me comparando e de ficar sempre tendo aquela coisa de eu sou pobre, eu sou fodida, sabe? Eu sou pior, eu sou menor, eu não posso. Isso me acompanhou, então imagina quando eu fui mãe, aos 23 anos, que eu me separei, que eu tinha uma filha pequena. Eu queria me libertar dessa sensação e eu não conseguia, sabe? Eu ficava o tempo todo me sabotando também. Aí eu não ia estudar, eu não fazia as coisas, eu dava desculpa de que eu não posso, porque agora eu tenho que trabalhar. Agora ferrou, agora eu tenho que trabalhar. Tanto que eu fui estudar depois dos 30 anos. Porque quando eu vi que não tinha jeito mais, quando eu, entendeu? Eu falei, pronto, agora eu tenho que ir, porque se eu não for, danou-se. Entendeu? Exatamente. Então, isso foi dinheiro, gente. Vamos falar, já que nós estamos falando de perrengue aqui, dinheiro sempre foi um grande perrengue na minha vida. Eu, de fato, o dinheiro parou de ser um problema na minha vida depois dos 45 anos, quando eu entendi um monte de coisa, sabe? Quando eu entendi o meu valor, quando eu entendi que porque o dinheiro não é que eu não ganhava, não, Jana. Eu ganhava, mas eu não sustentava. Eu não segurava, eu não mantinha, sabe? Eu gastava, ou alguém me roubava. Uma Putz, coisa acontecia, sabe? Alguma coisa acontecia comigo. Então, essa questão, eu, dinheiro e filhos, foi um negócio. Você vê que até hoje, quando eu tenho amiga que tem filho pequeno, quando chega em janeiro, eu sempre pergunto, eu pergunto penalizada mesmo, porque eu fiquei com trauma. Janeiro, para mim, gente, é a época da lista de escola, de né? material escolar. Material escolar. E eu já tive 3 filhos na escola ao mesmo tempo, bicho. 3 filhos Nossa, numa época que a gente comprava livro didático, é verdade. material, que a gente saía, ia lá para a livraria Saraiva com aquela lista de todo o tamanho de compra e chegava em casa com uma conta de R$ 4.000, que era um absurdo. Hoje, para mim, R$ 4.000 continua sendo muito dinheiro. Mas imagina, gente, há 10 anos Naquela atrás. época. Né? E eu ficava com essa conta de R$ 400 por mês durante um ano pagando, entendeu? Me ferrava toda. Tipo assim, ganhava 1.100, mas tinha que pagar 400 de material escolar. É, foda. E, cara, que Era perrengue. terrível. Era terrível. Pior perrengue, pior perrengue. É, Aí a Joyce, eu já era o contrário, né? Tipo, não tinha, eu não tinha, quando, puta, é uma coisa que eu vejo hoje, né? E isso eu vejo hoje, quando eu vejo assim nas rodas dessas nossas amigas, né? Quando a gente vai para as rodas da mentoria, que aí eu vejo aquelas mulheres falando do quanto foi difícil para elas e tudo mais, né? A fase da adolescência, o começo da fase adulta e tudo mais. E eu, para mim, não foi, cara. Eu falo que eu sempre falo que eu fui muito privilegiada. Cara, eu estudei escola particular, sabe? Eu não tinha problema. Comecei a trabalhar com 15 anos, o dinheiro eu torrava tudo, com besteira, sabe? Eu não tinha essa preocupação. Quando eu tive o Davi, eu continuei morando com meus pais, então eu tinha moradia, tinha o apoio, né? A rede de apoio. O Davi estudou escola particular da mesma forma que eu estudei até a oitava série, o Davi estudou escola particular até a oitava série, então eu tive condições de pagar. Não tinha esse Sara, negócio mas, de ó, material escolar. meus filhos estudaram em Material... colégio particular, mas eu não sei se você tem essa visão, mas eu acho, cara, que eles melhoraram muito quando eles foram para o colégio público. Tipo, minha filha, Sim, quando foi sim, para com o Rio, certeza. Porque começa a conviver com pessoas de outras, né? De outras ideologias, começa diversificado. É muito mais diversificado, porque parece que no colégio particular é sempre o mesmo perfil, né? É o mesmo perfil da galera. Quando você passa para o estado, mano, vem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tribo. Quando eu fui para o colégio particular, pro colégio estadual, lá na minha adolescência, que eu me senti livre, foi porque realmente eu estava lidando com pessoas, cara, que eu nunca nem imaginei que eu fosse a lidar. Joyce está aqui no Instagram dizendo que tudo pelos filhos, né? Que ela tem 3 também, É, então ela sabe o perrengue que é. E ela está dizendo que a realidade da escola pública é outra. E de fato é, mas eu é, aqui em casa funcionou bem. Eu tirei os meninos, tirei não. Os meninos fizeram até a oitava série, que era antes oitava, né? E depois passaram em escola ou ganharam bolsa.
Luca que eu tirei, porque, gente, os meninos aqui em casa, outro perrengue, tá? Os meninos aqui em casa estudaram em colégio de freira. Só eu mesmo, né, gente? Doida do jeito que eu sou, vou botar meus filhos em colégio de freira. Claro que Luca, né, que é o mais parecido comigo, arrumou uma confusão no colégio de freira, né? Então, o negócio foi tão tenso que quando ele saiu, eu falei com ele, ó, você vai sair, ele devia estar na sexta série. Você vai sair, eu não tenho dinheiro para pagar outro colégio. Então, você vai para o colégio público. E eu, gente, Deus que me perdoe, mas é tipo um preconceito mesmo, que foi bom, eu acho que foi bom para minha família toda. Porque eu pensava assim, porque a escola que eu tinha que botar ele, que era perto da minha casa, é bem debaixo de um morro, né? Bem debaixo de uma comunidade. Não sei como é que chama, aqui Vitória chama de favela. Aí eu pensava assim, meu Deus, esse menino vai virar o gerente do tráfico, porque ele era, o Luca, né, meu filho, né, ele faz amizade com todo mundo. O que é uma grande besteira isso, porque isso foi um preconceito mesmo que eu venci, que eu fui vendo. Pelo contrário, o Luca ficou um Porque menino. a nossa realidade era outra, né? A gente tem uma realidade totalmente diferente do que é o convivência com essa galera aí. É totalmente diferente mesmo. Minha filha, quando eu comecei a ir para o palácio, eu via gente de tudo quanto era tribo, de gente de tudo quanto era tipo. Eu falei assim, nossa, eu tô no paraíso. E realmente, então eu me senti muito privilegiada, sabe? Tanto é que quando eu tive o Davi, eu tive condições de colocar ele em escola particular, né? Ele não foi para creche, ele foi para uma escolinha. Ele nunca passou por creche. Então, desde os 6 meses, ele foi até a 8ª série em escola particular. Então, isso eu acho que eu fui muito privilegiada em relação ao dinheiro. Só que o problema é que eu não ligava, né, para o dinheiro. Eu não dava valor para o dinheiro. Porque, mano, eu esbanjava de verdade. Eu esbanjava. Tipo, não parava na minha mão porque eu gostava de gastar, presente, balada, saía e não sei o quê, blá, blá, blá. Então, eu acho que o meu maior problema com dinheiro, né, o meu maior perrengue com dinheiro era isso, porque eu não tinha maturidade para lidar com o dinheiro. Eu não era o adulto na relação ali com o dinheiro, né? Eu gostava de esbanjar mesmo. E aí, depois a gente vai entendendo nossos processos, né? Porque, por exemplo, eu não fiz faculdade, gente, e isso foi uma trava muito grande para mim durante muito tempo. Até meus 40 anos, essa foi uma trava muito grande. Apesar de não ter faculdade, eu tinha um cargo que tinha um salário muito bom, eu era gerente gerente administrativo e financeiro de uma agência de publicidade, eu tinha um salário muito bom, eu comprei apartamento, né? Só que eu não Mas enxergava sabe, nada disso, Jana, porque eu achava que dinheiro era sorte, né? sim. Era E, aquela. de novo, vamos lá, construção social. Como que dizem para a gente que você só vai ser uma pessoa legal, importante, decente se você fizer uma faculdade, né? Que a inteligência é como se a sua capacidade fosse medida em um diploma, né? E eu tenho uma experiência diferente da sua com isso, mas eu acho que é pior. Sabe por quê, Jana? Porque eu, na minha vida inteira, eu nunca estudei, eu sempre enrolei, sabe? Eu sempre enrolei, porque eu não queria, eu não gostava, eu fiz aquilo obrigada. Talvez se eu tivesse ido, por exemplo, hoje em dia, os meninos aqui em casa, eles ficam rindo, meus amigos também. Falam comigo, Andressa, eu não acredito que você é tão CDF. Porque eu amo estudar, eu fico sem sair final Eu de também. semana para estudar hoje em dia. Eu sou assim, porque hoje em dia eu escolhi, eu estudo uma coisa que eu quero, que eu gosto. Mas, gente, quando você fala assim, eu não fiz faculdade, me dá vontade de falar, eu também não. Entende? Porque, assim, eu na verdade, eu não fiz nem ensino médio, se eu for pensar assim, porque, ó, eu não sei. Matemática, gente, eu não sabia, eu passei colando. Gente, Deus me livre, eu era uma peste. Não, eu sabia, não, eu sou, né? Eu sou muito inteligente, porque o meu pai que falava, né? Você é muito autodidata. Então, eu sempre ia buscando conhecimento por conta própria. E aí, quando eu chegava na faculdade, eu não tinha saco para a faculdade, eu não tinha saco para ficar ali na sala de aula com aquele monte de gente, aquele monte de aluno falando e não sei o que lá, e sabe? Às vezes tem muita gente vai para a faculdade para não estudar, mas é para zoar mesmo, e você não. E eu sou aquela pessoa que eu preciso prestar atenção na aula. Né? Então, não tinha Mas eu tanto não, Jana. ambiente. Eu não estudava, não era porque eu não estava nem em época de zoar mais, sabe? Eu não estudava porque eu não tinha condição mesmo. Porque minha cabeça não estava ali, minha cabeça estava nos meninos,
no fato de que eu tinha que fazer dinheiro. Cara, minha vida foi tão louca durante tanto tempo, e eu quero até puxar o mote para um novo assunto aqui, que a Joyce, ela está dizendo uma coisa tão importante aqui no chat, que ela está dizendo o seguinte: maturidade e autocontrole, coisas que eu não tenho muito e preciso trabalhar. Joyce, cara, você falou tudo, porque eu não tinha maturidade nenhuma. E aí é isso que eu quero te perguntar, Jana, de verdade, com quantos anos você acha que você pode falar assim, cara, ali eu amadureci, eu tive maturidade, eu cresci, eu virei uma mulher decente, que cuidava de mim, que olhava para mim. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha quando você teve maturidade e autocontrole? Isso que a Joyce está falando aqui. Ó, eu vou falar uma coisa bem real para vocês. Maturidade eu estou adquirindo ainda. Eu comecei meu processo de autoconhecimento aos 40, eu tenho 44. Eu comecei o meu processo de autoconhecimento aos 40 anos, então eu posso dizer que a maturidade começou a ficar realmente mais forte, mas a maturidade, tipo, de olhar para mim, não nas responsabilidades, né? E responsabilidade eu sempre tive. Eu só esbanjava um pouco, mas eu sempre tive. Né? Tanto é que eu comprei um apartamento, tenho 10 anos que eu moro aqui com meu filho, só eu e meu filho. Eu nunca dependi do pai dele para nada. O pai do Davi nunca deu pensão e nunca fez nada. Então, eu assumi isso daí. Então, isso é um tipo de maturidade. Mas a maturidade de olhar para si, para entender que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava olhar para mim, que eu precisava me colocar em primeiro lugar, isso veio de uns 2, 3 anos para cá. 2, 3 anos para cá que eu comecei a entender o Paranauê ali de que, cara, se você não cuida de você em primeiro lugar, sua saúde mental principalmente, né? Se você não cuida disso, todo o resto você vai levando só com a barriga, você vai sobrevivendo. Você só vai sobreviver, você não vai viver nunca. Você não passa a viver, né? Então, a maturidade eu comecei a desenvolver a partir dali. Agora, o autocontrole, eu acho que ainda estou trabalhando nisso. Olha, falando assim, será que eu tenho autocontrole? Será? Cara, eu tenho muito autocontrole, Estou tentando trabalhar nisso, porque... Mas eu acho também que o autocontrole na minha vida veio depois da maturidade. E eu acho que é natural, né? Eu acho que eu amadureci, eu comecei o meu processo de amadurecimento real mesmo pelos 42 anos, tá? Mas comecei, eu acho que assim, eu realmente entendi que eu era uma mulher adulta e que comecei a lidar com as coisas com autorresponsabilidade, eu acho que aos 45, 46 anos, e foi uma fase muito... Falam, né, Andressa, que a mulher, a vida começa aos 40, né, que é a idade da loba. Eu acho que é nessa idade que a gente começa realmente a se redescobrir. A gente para de entender que a gente tem que viver como a sociedade quer e a gente passa a viver do modo que a gente acredita que tem que ser. Essa maturidade a gente começa a ter depois dos 40. Que tem tudo a ver com autoestima também, porque você começa a parar de se preocupar demais com a imagem que as pessoas têm a seu respeito, com a ideia que elas têm a seu respeito. Você começa a gostar tanto de você que você... tudo bem, se você quiser gostar de mim, massa. Agora, se não quiser também, eu não vou mudar por causa de ninguém. Quando você passa a parar de querer aprovação externa, cara, a gente dá um up, né? É um up, né? Libertador. Ontem... É um salto quântico. Eu estou fazendo uma série de lives, né, lá no meu perfil do Instagram. Aqui no YouTube também eu faço. É uma série de lives que a gente está falando sobre crenças, né? E teve um dia desses que eu falei justamente isso, que eu virei a chave total da minha vida quando eu entendi que o que as pessoas falam e pensam a meu respeito não é problema meu. É problema delas. É sobre elas. Então, é algo que não interfere na minha vida. Cara, e isso é tão verdade, eu falo isso muito também para as minhas clientes e minhas alunas, que é tão verdade, porque, tipo assim, o que a pessoa fala e pensa sobre você, na verdade, tem a ver com elas. Tem mais a ver com elas, né? É o que incomoda nelas. Então... Total. Né? E aquela outra coisa também que eu estou sempre falando, a pessoa que está dando pitaco na sua vida, na verdade, em primeiro lugar, ela não está conseguindo olhar para a vida dela.
né? Ela não quer encarar a própria vida. Então, é muito mais fácil ela ficar dando pitaco da sua vida, que aí ela não precisa olhar para a própria vida, né? Então, Exatamente. como vai ter Carvalho, opinião não solicitada é spam, né? Então, não Muito bom. solicitei sua opinião, você está me dando, eu jogo fora no lixo, igual eu faço com um e-mail que é spam. Pronto, acabou, não te pedi, né? Então, é sobre isso. Eu acho que isso sim é maturidade, tá? E eu comecei a aprender isso agora, né? Tipo, depois dos 40 anos mesmo, porque até então eu me preocupava muito, mas muito com o que as pessoas pensavam a meu respeito, a ponto de eu achar que eu era exatamente o que as pessoas falavam que eu era. Bicho, era muito louco. Eu comecei a perceber que eu estava vivendo a vida que as pessoas achavam que era bom para mim. E não Final, a vida que eu achava que era bom. Isso é muito ruim, porque no final você já não sabe nem mais quem é você. O que você gosta, você não sabe se você gosta ou se você faz porque todo mundo faz, porque todo mundo gosta, porque é moda, sabe? Isso é tão ruim, né? Porque eu falo muito isso também com as meninas, que a gente, quando a gente sei lá, chega uma idade que os pais ou a sociedade quer te empoderar, as pessoas falam para você assim, você é única, você é muito única, ninguém é igual a você no mundo. Aí faz esse discurso bonito para você e ensaiado, só que é um discurso, porque eles querem, na verdade, que você seja igual. A gente é criado para ser igual, para andar no meio da manada lá, todo mundo fazendo tudo igual. E quando a gente não é igual, é um problema. Com certeza. Né? Sua prima fez, sua irmã fez, sua tia fez, olha a vizinha. Você é a ovelha negra, né, da família. Então, tipo assim, sabe? É tão assim contraditório que eu compreendo que a gente tem dificuldade de ter autoestima mesmo, a gente tem que ter dificuldade de ter segurança, de ser uma mulher segura e tal, até uma determinada idade, porque as informações que a gente recebe, elas são muito contraditórias. São. Entendeu? Eu aprendi muito, né, com a minha família e tudo mais, que você precisa ser autossuficiente, né? Você precisa ser autossuficiente, você não pode depender de ninguém, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí isso foi ficando. Falei assim, não, eu não vou depender de ninguém, não posso esquecer. Isso feria muito se eu precisasse pedir alguma coisa, né? Porque eu sou autossuficiente, eu não preciso de ajuda. Né? Então, se eu fosse pedir ajuda para alguém, aquilo me feria. E aí, até que aconteceu o seguinte, né? E eu acho muito legal que tem muitas perrengues que a gente passa na vida que é para a gente aprender mesmo, né? E quando a gente precisa olhar para eles como aprendizado. Porque tem aquilo que você passa, de repente você fala assim, porra, minha vida não está indo para frente, né? Não está funcionando, eu estou aqui, estou sem dinheiro para nada, e blá, blá, blá. Olha para isso com amorosidade e tenta entender o porquê, né, você está passando por isso. Porque eu passei por essa fase na minha vida onde eu pedi as contas do meu... Eu fiz uma transição de carreira, tal, não fiz uma transição de carreira planejada, eu guardei só um pouco de dinheiro, e esse pouco de dinheiro durou menos de um ano para me sustentar. Muito só que dinheiro acaba, quem dirá pouco. Exatamente. E aí não sustentou, né, essa minha transição de carreira, porque você trabalha com uma coisa, você tem lá seu salário todo mês, tudo certinho e tudo mais, e aí de repente você sai da empresa para empreender. E é óbvio, você tem que ter uma puta de uma estrutura. Eu não recomendo ninguém fazer do jeito que eu fiz, porque eu fiz errado. Mas, cara, foi libertador. De qualquer forma, foi libertador. Só que o que aconteceu? Eu precisei que o Davi começasse a pagar as contas dentro de casa. Aquilo me doía de um jeito que vocês não imaginam. Porque eu falei assim, como assim eu vou depender do meu filho pagando as contas dentro de casa? Cara, tá aí uma dor que eu não tenho, sabia? Que agora, inclusive, eu levo isso como um... Tipo, quando eu ganho coisa da minha filha, quando o meu filho agora quer pagar as contas de casa, quando o Enzo saiu de casa, eu levo para um lado assim, Jana, cara, que educação top que eu dei para esses meninos, porque eles são independentes, eles exatamente, podem... só que eu não fui criada assim, né? De depender dos outros. Não fui criada assim. Até que eu comecei a entender. Eu falei assim, peraí, deixa eu olhar isso com amorosidade. Aí eu falei assim, eu preciso entender isso, como é que é, porque até então eu nunca... Mano, foram mais de 40 anos vivendo como autossuficiente.
Entendeu? Então, eu nunca dependi de ninguém, a menos dos meus pais. Quando eu era pequena, né, até meus 15 anos, eu dependia deles, mas depois disso, não. E aí eu falei assim, mano, como é que vai ser? E eu querendo casar, gente. Como é que você vai casar, sendo que você Essa nunca mulher teve a vai casar, vai experiência? virar. Gente, eu quero dizer para vocês, deixar anunciado aqui nesse podcast, que essa mulher vai casar e ela vai virar minha cliente. Tá? Eu quero deixar anotado aqui. Isso. Se você não se livrar dessa maluquice aí, você vai virar. Não, e é isso que eu tô curando agora, esse lance do tipo, não, tô tudo bem, você pedir ajuda, tá tudo bem, você não se sentir, porque eu me sentia diminuída, eu me sentia muito diminuída, até que um dia eu virei pro Davi e falei assim, Davi, eu me sinto muito mal, olha só o nível que era a minha crença de que eu não podia depender de ninguém. Você, Davi, eu me sinto muito mal em ter que te pedir isso, mas eu preciso que você pague o convênio que está atrasado, porque eu preciso ir no médico, porque eu estou com um caroço XPTO e lá, e eu preciso entender o que é isso. E se o convênio estiver atrasado, eu não vou conseguir fazer os exames. Aí ele virou para mim e pediu desculpa ainda. Aí ele falou assim, mas você não tem que se sentir culpada, você não tem que se sentir assim, tá tudo certo, me dá aqui que eu pago. Cara, e aí eu vejo, a criação que eu dei para ele foi sensacional, porque realmente é um cara que eu posso contar e tudo mais, e agora eu estou entendendo que, cara, não tem problema pedir ajuda. Gente, estou me libertando, eu estou me sentindo realmente liberta agora, porque eu vejo que não tem problema pedir ajuda, estender a mão e falar assim, meu, eu preciso de você, saca? Gente, é Isso é maturidade isso maravilhoso. também. Maturidade isso também. E eu acho que deles também. E eu penso muito isso, é sinal que eu consegui criar meus filhos direito, apesar de todos os perrengues, apesar de fazer isso sozinha, apesar de ter passado muita raiva com o homem, mas a culpa também é minha, porque eu não tinha nada que escolher esses homens ruins mesmo também, né? Porque eu também era. Vamos combinar que eu também não era muito confiável para arrumar homem, né? E tal, eu já entendi isso. Né? Eu não gosto de ficar jogando nada para cima dos outros. A minha responsabilidade aqui é 100%, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente hoje a gente tem muito perrengue ainda. Eu acho que é importante que as E vamos pessoas que ter, né? seguem a gente conheçam os nossos perrengues. Eu acho que a gente já. O que eu acho que eu levo de lição dessa minha vida de perrengues? É que, primeiro, que eu tenho experiência em perrengue, né, gente? Eu já passei muito perrengue. Então, é difícil uma coisa me assustar, sabe? Uma coisa, quando acontece na minha vida, assim, de eu ficar assustada, demora uma coisa dessa acontecer, né? Essa é uma coisa. A outra é que eu já entendi também que eu tenho capacidade de lidar com esses perrengues, sabe? Que também a gente vai ficando mais velho, gente, ficar mais velho não é tão ruim assim, não, tá? Maravilhoso. É maravilhoso porque sua vida vai acalmando mais, na verdade. Você Vai. consegue acalmar mais porque você erra menos. A verdade Você é tem uma essa. visão diferenciada do mundo, né? Você já errou muito, pai, então você vai errar menos. Você tem menos expectativa dos outros também, que eu acho também que é um perrengue, que é como é que fala? Um catalisador de perrengue, né? Quando você fica tendo muita expectativa dos outros, você carrega um perrengue na mochila, né? Que é um problema. Com certeza. Mas, assim, para a gente terminar, porque nós, incrivelmente, estamos chegando no final desse primeiro episódio, semana que vem, gente, é possível que a gente tenha uma convidada. Se vocês tiverem sugestão de tema, convidadas, mandem para a gente que a gente vai produzir aqui. Tá? E se vocês quiserem participar também, né? Se vocês falarem assim, eu quero participar de uma roda de conversa com vocês, quero ser analisada aí por vocês, vem também que a gente faz análise ao vivo. A gente faz. Bicho, fazemos qualquer negócio. Fazemos, a gente gosta dessas coisas. Mas, assim, para a gente terminar, para não perder um pouco o costume, eu quero contar uma fofoca de Jojo Todinho, gente. Porque Jojo Todinho, ela continua sendo a musa desse podcast. E eu não posso terminar esse podcast sem contar uma fofoca de Jojo Todinho que tem tudo a ver com a nossa vida de perrengue de mulher, para vocês verem que ninguém tem sossego. A mulher, ela não tem sossego.
A Não. Jojo Todinho está fazendo dieta, malhando, ela está toda, né? Que ela está fitness, ela está na academia e ela grava tudo e mostra tudo, e ela está na faculdade, ela está tudo. Aí, Jojo Todinho hoje postou que ela emagreceu 24 quilos. Gente, vocês têm que ver os comentários. Não tem um falando assim, Jojo, parabéns, que legal, era isso que você queria. Não. Sério? Todos são assim, pois não parece. Nossa, Se gente. você emagreceu 24 quilos, ainda não está aparecendo. Gente, Sério? sério, vocês melhorem, tá? Pessoas, melhorem, por favor, tá? Não façam Eu isso com fiquei nossa música. chocada. Eu ainda estou, na verdade, né? Chocada de você ter falado que ela não tem nem 25 anos, né? Não, não tem. Ela é novinha, ela é novinha. Ela Chocada, poderia mas, ser minha porra, filha, mano, Jojo vinte e Todinho. cinco quilos dá para ver nitidamente. As pessoas estão recalcadas, né? Porque, assim, é muito fácil você apontar o dedo no nariz do outro, né, gente? Vamos combinar que é muito fácil. Agora, vai Cara, você emagrecer 5 quilos, que eu quero ver. Você que tá falando que não parece nada. Quando você emagrece um, já vai para frente do espelho, coloca o biquíni e fala que tá linda. pô, eu achei de uma sacanagem com ela, sabe? Com a bichinha. A bichinha tá lá se esforçando. Ela foi uma que acordou em 2023 e falou assim: esse ano vai ser diferente. Largou aquele marido ruim e foi cuidar da vida dela, e tá malhando, e tá fazendo, e foi para a faculdade, vai ser delegata, que ela já falou que vai ser delegata, tudo. Cara, ninguém apoia a menina, fica todo mundo falando da nossa musa. Gente, Recalque, melhorem. né? É Ah, recalque, é pelo recalque. amor de E aí Deus, a você gente tem. fala, aí o pior não é, tipo assim, o pior são mulheres falando, né? A Porque maioria mulher. o pior é a Maioria. mulher falando. E aí a gente traz o lance da sororidade. Gente, você sabe o que é sororidade? Mas assim, no real, no sentido real, não é você tipo, eu vou abraçar todas as mulheres. Não, não é sobre isso. Você pode detestar a mulher, tá? Mas é você não julgar essa mulher, né? Porque é sobre isso. Você pode falar assim, não, eu não gosto dessa mulher, né? Mas eu vejo ela, né? Eu vejo o que ela está fazendo, eu não vou julgar o que ela está fazendo e tudo isso. Eu, por exemplo, vou Isso dar um exemplo disso. Micheque está lançando uma linha de maquiagem, não sei o quê, que ela fala que é para classe C, tipo, para a gente, né, amiga? Porque eu sou da classe C, eu não sei você, mas é para minha classe. E, tipo assim, eu não gosto de Micheque, mas ó, ela está bonita, tá gata lançando isso aí, e achei de uma inteligência emocional essa mulher se livrar daquele monte de homem insuportável. E hoje saiu a notícia dela falando, sabe o quê? Que ela está em segundo lugar na família Bolsonaro de números de curtidas. Imagina Carluxo. Carluxo deve estar morto porque ela passou na frente dele nas redes sociais. Esse homem deve estar enlouquecendo, tá? eu acho que agora Eu tenho ela desvincula de sororidade. vez a imagem. Eu acho que agora ela está trabalhando para desvincular a imagem dos caras lá. Então, mas de verdade, eu tenho sororidade. Eu acho bonito isso que ela está fazendo. Inteligência. Ó, tá lá fazendo o negócio dela e dando na cara de todo mundo. E está fazendo o negócio dela. É Dela. dela, não é dos outros, é dela. Ela está fazendo o nome dela. E ninguém vai poder dizer que ela está fazendo alguma coisa por causa de marido, por causa de filho. Ela está fazendo negócio dela. Eu acho que ela já até foi para esse lado de maquiagem para não ter conversa. Entendeu? E Desvincular ela está muito total. bem. Depois você olha, ela está com o cabelo bonitinho, curtinho, ela falando bem, com a cara ótima. Não é igual a maquiagem da Virgínia que sai no coisa. Você viu isso? Isso é um babado. Não é igual a base da Virgínia. Ela toda maquiadinha, bonitinha. Olha, gente, nós de parabéns, Micheque. Quando ela Muito devolver bom. as joias e explicar os cheques, vai ficar tudo certo. Aí eu compro até uma base dela. Se bobear. Boa, 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 boa. É isso aí, minha Gente, gente. é isso. Semana que vem estaremos aqui novamente com convidadas e convidados. Vocês podem sugerir novamente. Se quiserem vir participar também, pode mandar uma mensagem para a gente aqui no Instagram, manda um sinal de fumaça, o que vocês quiserem, que a gente obedece, tá? Que a gente é facinha. É bom que todo mundo Exatamente. saiba que a gente é bem facinha. Tá Estamos bom? abertos a qualquer negócio. Eu só não sou facinha na hora de arrumar meu marido, meu futuro marido, tá, gente? Não é bem fácil assim, Ai, tá? gente, Eu meu tenho minhas Deus, Jana, exigências. eu vou nesse casamento seu tão feliz, Jana.
Não, gente, eu quero muito. Vamos todo mundo fazer, gente, Cocria aí, vamos cocriar. vamos, além de cocriar, vamos criar uma campanha Casa Jana, né? Quem tem aí um Hashtag, primo, né? quem tem um primo, um pai, Gente, só, por alguém favor, só não que dá para ser homem está. que escreve errado. Escreve errado não dá. Não dá. E eu tenho 1,70 m de altura. Ele precisa ser mais alto do que eu. Mais baixo que eu, nem a pau. Ela não quer, tá vendo, gente? Tá assim, já tá cocriando, falando até o que quer. Gosto assim. Se é para não dá trabalho cocriar de qualquer jeito, vamos cocriar certo, então, né? Né, minha gente? Isso aí. Para a gente terminar, Jana, hora do jabá. Faça o seu jabá, que eu faço o meu e termino. Gente, bom, vocês sabem, vocês já estão aqui. Mas essa já é a sexta live que nós fazemos. Só que antes a gente tinha outras pessoas aqui trabalhando com a gente, né? Então, vocês já estão careca de saber que eu sou a Jana Brito, eu sou terapeuta transformacional energética, trabalho com o quê? Com a cocriação de uma vida extraordinária. Cara, e o que é uma vida extraordinária? Bicho, quando eu falo extraordinário, muita gente fala, mas isso é tão distante. Não, não é tão distante. Você pode viver o extraordinário todos os dias, independente do saldo que você tem na conta bancária. O que você precisa fazer é estar atenta aos detalhes, é você entender como é que funciona a sua roda da vida. E do dia 4 ao dia 6 de abril, eu vou te ensinar isso no treinamento Voe. Então, que é Voe, Viva o Extraordinário. Então, se você quiser participar do treinamento Voe, basta ir lá no meu perfil do Instagram, entra lá no link da bio e vai direto para o grupo do WhatsApp. Cara, não precisa se inscrever em página nenhuma. Tu vai direto para o grupo do WhatsApp, que ali você já vai receber o link das aulas. Beleza? Então, simbora criar essa vida extraordinária que eu quero vocês tudo arrasando nessa vida. Gostei. E Jana vai casar e vai convidar a gente para comer bolo. Gente, vocês me conhecem também, eu sou Andressa Moreno, eu sou terapeuta, eu trabalho com dependência emocional e autoestima e autoconfiança. Prefiro, né? Só trabalhar com mulheres, trabalho em grupo de mulheres. E eu tenho um evento que vai acontecer semana que vem, do dia 28 a 30, ainda está abertas, as inscrições estão abertas, tem mais de 160 mulheres inscritas. Você não pode perder, vai lá na minha bio, @drescaterapeuta, se inscreve, porque nós vamos trabalhar essa autoestima. Eu não quero vocês, igual a gente aqui, depois de 40 anos, sendo toda patetona, não. Tá? Vamos lá, acordar para a vida igual a gente acordou, aprender a ter autoconfiança, a ter autoestima, a crescer, a adultecer. Estou esperando vocês. Semana que vem estamos aqui de novo, né? Aqui isso aí, gente. no Spotify. Um beijo para vocês, gente. E até. Tchau.